A direita semeia a seara, né? E nessa seara brota de tudo, né? Brota todo tipo de gangster, né? De quadrilha, né? Isso aí em todas as escalas, em todos os níveis. É quadrilha nas igrejas, quadrilha na polícia, sabe? Quadrilha no Ministério Público, quadrilha na justiça, no juizado aí, né? No âmbito do juizado, né? Quadrilha para tudo quanto é lado. Quadrilha na mídia, quadrilha no sistema financeiro, quadrilha no Banco Central Independente, não é isso? Quadrilhas, quadrilhas, quadrilhas. Evidentemente que essas quadrilhas precisam de um sistema político. Eles precisam se organizar, não é isso? A grande questão é essa, porque como a lógica deles é, né, uma quadrilha se impor sobre a outra, é preciso ter a quadrilha dominante ou as quadrilhas dominantes, eles precisam compor um sistema de quadrilhas. É isso. Quer dizer, como é que eles podem fazer isso? Aí entra o jogo duro, né? O jogo bruto, o jogo sujo, né? A violência, as bestialidades todas que a gente vê por aí, sabe? A estupidez, os comportamentos de trogloditas, né? É ou não é? É. Olha para o mundo da direita e veja lá se não tem trogloditas. Vê o Silas Malafaia nas igrejas. Vê os valadrões, os chapelões, né? E que tais? São ou não são trogloditas, cínicos, ladrões, né? Vai na mídia. Essa turma que eu sempre comento aqui, essa rataria pretoriana midiática. O que é essa gente? Vai onde mais? Vai esses trogloditas da polícia, por exemplo, das corporações policiais. Não é a corporação, são os bandos que se organizam dentro das corporações. Vai para todo lado. Onde tem uma sociedade organizada pelo pensamento da direita, o crime vai proliferando de todas as formas, inclusive o crime social, né? As chamadas facções criminosas. E essas facções criminosas são as inimigas deles, né? No fundo, como diz o povo, são farinha do mesmo saco. E aí tem gente, por exemplo, escutei aí não faz muito tempo, mas escutei gente de esquerda, porque a esquerda, quando fala de esquerda, a esquerda tem que estudar, refletir, não é isso? Procurar entender as coisas, né? Porque tem muito, chama aí de esquerda cirandeira, né? Esquerda, sei lá o quê, né? Tem várias nominações de esquerda, a esquerda que a direita gosta, sabe? A esquerda tem que ser consequente, tem que estudar, tem que entender esses fenômenos todos, não é isso? Quer dizer, e aí essa história que eu iniciei aqui, né, alguém falando que a esquerda tem dificuldade de fazer um debate sobre segurança pública, Como assim tem dificuldade? Então não é a esquerda consequente. A esquerda consequente debate a segurança pública de maneira efetiva. Não é com artificialismo, quer dizer, não adianta trazer discurso da direita para a esquerda. É, mas o povo só entende o combate à violência pela violência, né? É a ideologia do nazifascismo, que é exatamente uma prática desta ideologia da direita. Quer dizer, à medida em que ela vai ficando mais condensada, né? Vai ficando cada vez mais extremada, né? Sem margem para fazer mediação, né? Com qualquer tipo de regra, não é isso? Coletiva, né? O ideal da democracia, aquela ideia do povo, né? Que a minha liberdade começa onde termina a sua começa onde termina a minha, não é isso? Quer dizer, democracia na essência é respeitar o outro, né? Respeitar o direito do outro. Então, esses trogloditas não tem como fazer mediação. Isso é civilidade, é respeito, né? É respeitar. Então, esse tipo de gente não tem como fazer esse tipo de mediação, né? Aí é evidente que vai surgir, né? Surge, não tem como. Não tem quais, nem qual é, né? Eu vi aí outra avaliação, eu vou vendo essas coisas e vou pensando, mas aí realmente a gente tem um problema de diagnóstico, né? A ideia de que o Pablo Marçal, por exemplo, é uma pessoa jovem, né? Assim, em termos de faixa etária, vamos dizer assim. Tarcísio de Freitas, pessoa jovem. Quer dizer, quem mais? Nicolas Ferreira, também jovem. Quer dizer, vai emergindo, né, uma camada de nazifascistas jovens. E que esses jovens, né, têm muita vida pela frente, consequentemente, nós temos que nos preparar para enfrentar estes jovens. Olha aí.
a dificuldade no diagnóstico, sabe? Quer dizer, olha a persona, não é isso? Como diz o poeta espanhol, né? Não olha para as ideias, olha para as árvores e não para a floresta, né? Não tem aquela máxima de que é caminhando, como diz, o meu espanhol é ótimo, não é isso? É caminhando que se faz el caminho, né? Ou seja, é andando que se faz a estrada, o povo diz, né? A, a estrada vai muito além do que a gente vê, não é isso? Qual é o problema? O problema é que tudo isso está no campo da subjetividade, não é isso? Na abstração. Isso resolve? Adianta alguma coisa? Responde a uma demanda concreta da sociedade, da realidade? Deixa eu colocar a câmera aqui para não ficar parecendo que eu sou que eu sou que eu sou ve que eu sou meio vesgo, isso, tá meio torta aqui a câmera. Ou seja, é fugir da realidade concreta. Quando a gente adota, né, essas subjetividades, a gente foge da realidade concreta. E vai dar exatamente, né, esta conotação de que as coisas, os problemas, né, vão ser resolvidos pelas pessoas e não pelas ideias, né? Que é exatamente o que a direita procura fazer. A direita, ela apresenta o debate não nesses termos de direita e de esquerda, né? Apresenta o debate em termos de pessoas, né? Essa pessoa, Guilherme Boulos, é apoiado pelo Lula. O Ricardo Nunes é apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, né? O Jair Bolsonaro está perdido em São Paulo. Um dia fica para cá, outro dia fica para lá e tal, né? E aí a mídia enche as suas colunas, seus editoriais, não é isso? Com esta ideia de que o Bolsonaro, né, perdeu espaço, não sei mais o quê, né? Aí entram outros argumentos artificiais, né? De que tem uma direita assim, uma direita assada, né? Essa ideia do Lego, das caixinhas, sabe? Quer dizer, até aqui você tem uma direita, aqui você tem uma divisa, uma fronteira, daqui para lá você tem outra direita, né? Daqui para cá você tem uma esquerda, depois tem uma fronteira, depois você tem outra esquerda e assim por diante. Quer dizer, então, né, as coisas vão ficando assim compartimentadas, aí você vai ver, na realidade não é nada disso, né? As coisas não acontecem assim, como você forma, né, os campos políticos e assim por diante, como as pessoas vão se amoldando aqui, ali e tal, para cá, para lá e assim por diante. Às vezes não explica, né? Aí fica essa história, né, de que tem o bolsonarismo, o bolsonarismo, o bolsonarismo, né? O que é mesmo o bolsonarismo? É um, é um ente que é, existe à margem, né, de uma base social que decorre de uma base material, né? As relações de produção, quem é trabalhador, quem tem capital, quem vive do trabalho, quem vive do capital, como o capital se reproduz, né? Conceitos são importantes, referências são importantes, né? A valorização, tem aí conceitos assim, né? Valorização do trabalho, valorização do capital. Quer dizer, o que é a valorização do trabalho? É o trabalhador, né, ganhar mais? O que é a valorização do capital? É o capital, né, aumentar, né? E aí fica um pouco. A esquerda tem essas deficiências, esses déficits, né, teóricos. A direita não, a direita não vai estudar, não vai debater, não vai trabalhar conceitos, né, fundamentais de economia, de política, né, de filosofia, de sociologia, em resumo, né? Quer dizer, esse conjunto de categorias, de disciplinas que vão dar base para a gente entender sociologicamente a sociedade. Né? Evidente que eles não vão fazer isso, então eles transformam a tese deles em mantra, em religião. Né? Tem aqui, né? Vou até pegar já para a gente não perder aqui o fio da meada. Um indivíduo aí que é bem conhecido do mundo do Gumex, né? Cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que nessa correria toda, o meu arquivo ficou meio desorganizado, que é o Samuel Pessoa, né? Aí da turma do Gumex, né? Da turma do mundo financeiro, sabe? E ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e da Julius Beer Family Office,
Eu adoro esses nomes. É doutor em economia pela USP. Então ele diz aqui o seguinte, que PIB do segundo trimestre revela jeito petista de governar, né? Empregar a elevação do gasto público faz a economia testar seus limites. É um pouco assim, né? É como um texto sagrado, né? Para nós que, que somos do mundo cristão, né? Eu sou do mundo jesusista, viu? Não sou cristão, não, sou jesusista. Então vamos pegar a Bíblia, né? Como se fosse assim um dogma da Bíblia, né? Ele sai dizendo por aí que, né, tem que seguir isso aqui, esses dogmas, né? Os dogmas foram formulados na escola de Viena, na escola de Chicago, sabe? Na ideia do projeto neoliberal, né? Que é preciso revogar todas as contestações ao capitalismo para que o capitalismo tenha livre curso e ele naturalmente vai ajustar a sociedade socialmente de acordo com os ditames do capitalismo. É assim, é uma doutrina. Então, para você fazer esse ajuste da sociedade aos ditames do capitalismo, é preciso revogar todas as travas ou entraves ao livre curso do capitalismo, né? Ou seja, né, do mundo de quem tem capital, né? Revogar tudo isso significa revogar a Constituição, revogar a soberania popular, né? Revogar a civilização. Significa revogar as teorias que contestam o capitalismo na sua forma, podemos dizer assim, bruta, cru, primária, primitiva, acumulação primitiva de capital. Tem aí um livro do Marx, tem em PDF. Exatamente a aplicação daquela lógica que o Marx desvendou e explicou, uma acumulação de modo primitivo num grau elevadíssimo de desenvolvimento da economia, ou seja, uma concentração máxima de poder. E aí, lógico, aí surgem as doutrinas, as doutrinações, né? Os textos sagrados. Mais ou menos assim, né? A Bíblia tem uma passagem que diz assim: ide anunciar, não sei se foi o Paulo que falou, acho que foi o Paulo. Paulo era danado. Paulo, meu pai dizia: você pensa que Paulo era pateta? Paulo era espertíssimo, né? Fazia alianças políticas, e foi ele que expandiu o cristianismo ali, né, com Constantino. Bom, aí entra a história, historiador falando aqui, né? Como surgiu a história do cristianismo, não é isso? Aí, quer dizer, e aí tem essa passagem que diz: ides e anunciai o evangelho. Quem crer e for batizado está salvo. Quem não crer já está condenado. É desse jeito o negócio. O projeto neoliberal é isso aí, né? Ele sai anunciando por aí, pregando e falando, sabe? Né? Não tem salvação, né? Um pouco aquilo que o Delfim Neto escreveu na Carta Capital, eu tenho lido aqui, já li algumas vezes, ele fala mais ou menos isso, né? Quer dizer, na lógica deles, quem peca pode ter algum benefício, né, agora, sabe? Mas já sabe que vai para o inferno. Isso. Então, nada de gasto público, nada de investimento público, nada de elevar as condições do povo, é isso? Nada disso, porque isso é pecado. Se você pecou aqui, você vai pagar lá na frente, o inferno te aguarda, sabe? Então você tem que escolher, né? Aí teve um incauto aí que falou assim: bom, já que vai pecar, né? Já peca para valer, né? Isso. Pecar um pouco, pecar só um pouquinho. Não, pecou, pecado é pecado, segundo a Bíblia, né? Pecou, você peca, peca para valer, peca de verdade, não é isso? Então, aqui tem aqui o pregador do pecado do projeto neoliberal, que é esse Samuel Pessoa, que é o jeito petista de governar. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó. É, como é que é o negócio aqui? Vamos pegar o contexto. Parte do crescimento. Vamos pegar aqui do começo. A economia surpreendeu muito no segundo trimestre. Essa história de surpreendeu tá cheio disso. Eu vi uma manchete aqui, o índice de custo, não sei do que, esse negócio que mede aí a inflação, né? Surpreendeu e não subiu tanto quanto estava previsto de que subiria. Aí eles vão dando a manchete. Surpreendeu, surpreendeu. Tudo na economia, aqui no caso, tem essa conotação. Né? Foi a surpresa. Até comentei isso aqui, né? Foi uma surpresa esse crescimento do PIB e tal. A grande questão é essa surpresa para quem?
Depende, né? Eles estavam aí prevendo e fazendo de tudo, querendo que cortasse gasto público, cortasse benefício de prestação continuada, reajuste da aposentadoria, verbas da saúde e educação, não sei mais o que. O Lula falou: não, não vou cortar, não. E falou para Haddad: não é para cortar nada disso. Falou, e a Gleice foi lá, né? Sentou o pau. Mas aí começou aquela grita, isso aí, e o arcabouço fiscal, e o arcabouço fiscal. Ela falou: entre prejudicar o povo, como disse o Lula, sabe, e mudar o arcabouço fiscal, que se mude o arcabouço fiscal, que motivou aquele editorial misógino do Estadão contra ela, né? Agressão, né? Eles partem. É assim: é a pregação com ameaça com terrorismo. Tudo aí, ó, tudo pecador. O Lula é pecador, a Gleice, o Oswaldo Bertolino. Eu não apareço no radar deles, obviamente, né? Então, as ideias, não é isso? Mas o Lula, a Gleice aparece, né? E são atacados, né? Sobretudo o presidente Lula. É um pecador, está pecando contra os mandamentos neoliberais, não é isso? Né? Então surpreendeu eles. Eles não dizem. Surpreendeu com base em quê? Vamos fazer isso e tal, e vai ter aqui, né, um crescimento tanto. É isso que eles diziam. Quem dizia? FMI, né, Boletim Focus, Relatório Focus, né, esses consultores vigaristas, é isso, esse tipo Samuel Pinheiro, Samuel Pessoa, né? Samuel Pinheiro é outra figura, não tem nada a ver com isso. É do outro campo, é isso? Não era do mundo da vigarice. Esse mundo da gangue aí, da brilhantina do Gomex, é isso? A turma, os iupes engravatados, né? São os sacerdotes do projeto neoliberal, os pregadores, não é isso? Os ameaçadores, os terroristas da pregação do projeto neoliberal, né? Então, eles fizeram as previsões todas deles lá, não sei mais o que, tal, e não deu nada certo, então foi surpreendente. Aí vem aqui o pregador do projeto neoliberal dizendo que isso decorre do modo petista de governar. Cresceu 1,4%, antes, não sei o quê, vem os números aqui, toda. Parte da surpresa foi devido a um dia útil a mais no segundo semestre de 2024, né? Tiradentes, feriado, caiu no domingo e na sexta-feira, então já teve uma ajudazinha, como dizia o Marco. Veja a canalice, né? Cara de pau, né? Cretinice. É, parte do crescimento do investimento, surpresa positiva da divulgação, foi a normalização de ônibus e caminhões após o recuo em 2023. O ano passado foi o primeiro de vigência das novas normas de eficiência energética. Euro 6 para os caminhões. Em 2022, houve antecipação de compras de caminhões e ônibus com as normas Euro 5. Investimentos em ônibus e caminhões explicam um ponto percentual dos 5,7% de crescimento interanual do investimento. Investiu o caminhão, investiu. Mas quem investiu? Por que investiu? Não sei, né? Deve ser assim, sei lá, né? De repente os investimentos caíram do céu, né? Quer dizer, se você faz investimento, você vai gerar isso, produção. A produção, né, vai gerar consumo. Você tem que ter do outro lado exatamente a ação para que as pessoas tenham renda, não é isso? Como dizia seu Bertold Brecht, seu Bertoldo, meu xará de sobrenome, seu Bertoldo, venha! E ele dizia, né, que o povo vive desalimentado. Tem uma, eu estava vendo esses dias aí, né? Uma participação dele na escolinha. Veja que até na escolinha do professor Raimundo tem filosofia, tá vendo? O povo vive desalimentado não é porque não tem comida, é porque não tem dinheiro para comprar alimentação. Né? Então você tem, né? Segundo o seu Bertoldo Brecht, Bertoldo Brecha, né? Bertoldo Brecha, é preciso que o povo tenha dinheiro para não ficar desalimentado, né? Então você tem que ter o povo com recurso para não ficar desalimentado e tem o recurso também para a produção. Mas você tem que a junção e o desenvolvimento, a inclusão social, não é isso? Então, aqui já vem aqui o sacerdote do neoliberalismo de fazer críticas. Independente desses ajustes, a grande surpresa foi no consumo e, consequentemente, nos serviços. Você está consumindo, se você vai fazer, você tem mais condições de comprar o que a produção gerou, não é isso? Né? Uma coisa vai puxando a outra. É um dilema que eles apresentam aí, os sacerdotes do neoliberalismo, né? A história do bolo, não é isso?
dos investimentos no mundo financeiro, para depois vir os investimentos no mundo produtivo, fazer o bolo crescer para depois repartir, não é isso? Então, quer dizer, é a produção que vai gerar a demanda, né? Ou seja, se você tem demanda e não tem produção, você vai gerar inflação. E aí não entra no cálculo, né, da doutrina dos sacerdotes, dos dogmas do projeto neoliberal, a equalização disso, o planejamento. Né? Por que a economia socialista é muito superior à economia capitalista? Porque tem planejamento. Não é essa anarquia nas mãos de grupos, de bandos, não é isso? Isso que eu falei aqui, as quadrilhas que vão se organizando para tomar conta do dinheiro, controle monetário, né? Consequentemente, eles têm o controle da produção, têm o controle do bolo. E a turma tem que fazer bolo aí, sabe? Tem outro dado aqui, já vou falar também, editorial do jornal o Globo, dizendo que tudo isso que aconteceu é porque o Temer, o verbe golpista, usurpador, fez a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, teve mais emprego. Com mais emprego, teve mais renda. Com mais renda, o povo foi consumir mais e a economia cresceu. Portanto, o crescimento da economia, que vem do crescimento do emprego, é fruto do Temer. Não tem nada a ver com Lula, com o modo. Ouviu, Samuel Pessoa? Você tem que conversar com o Globo, né? Vocês estão aí batendo cabeça. O Globo fala uma coisa, você fala outra, você fala que é o modo petista de governar, o Globo diz que é o modo temerista, do Temer, de governar. Pronto. E aí, como é que faz? Como é que resolve isso? Os dois, é mais ou menos o Datena e o Pablo Marçal. Né? Só pega a cadeira, ou sou uma pessoa, senta na cabeça lá do editorialista, nas costas, né? Bateu nas costas do editorialista do Globo, fala, briga, desgraçado, vai lá, né? Vai lá se você for homem, como diz, coisa de moleque, né? Pablo Marçal é assim, moleque, faz bullying na escola, né? Isso, o comportamento dele é assim, um comportamento de moleque arruaceiro, né? Vagabundo de rua, não é isso? Uma coisa assim bem ridícula, né? O sujeito não cresceu, Peter Pan, né? Ele é um delinquente juvenil, gangue de rua, sabe? Então, né, Samuel Pessoa, vai lá, senta a cadeira lá nos marinhos que fizeram o editorial, ou vice-versa, né? Podia pegar lá os marinhos, pegar a cadeira, dar uma cadeirada aqui no Samuel, mas eles não vão dar cadeirada, né? Vão dar cadeirada, eles querem dar cadeirada mesmo no Lula. Né? Essa aqui é a questão. E a gente vai ver aqui, no modo petista de governar, né? Independente desses ajustes, a grande surpresa foi o consumo e, consequentemente, nos serviços. Né? Sempre que o consumo vai bem, os serviços vão também. Sempre que os investimentos vão bem, as importações e a indústria manufatureira vão bem. Sim, é verdade, tá vendo aí? Como a vida é simples quando a gente não tem canalice, né? Doutrinarismo de ladrão, né? Isso da ladroagem neoliberal, assim, você deu aqui a receita certíssima, não é isso? O consumo vai bem, o serviço vai bem. Os investimentos vão bem, as importações e a indústria manufatureira vão bem. Né? Teve aí o crescimento também aí das máquinas, né? Bens de consumo, assim por diante, né? Quer dizer, investimentos em bens de capital, como se diz, que é exatamente para fabricar, produzir, né? Tá bom, tá certo. Onde está o erro? Vamos ver. Na doutrina da roubalheira neoliberal. Para termos uma ideia da surpresa da divulgação, o FGV-IBRE, que é um indicador que tem lá na Fundação Getúlio Vargas, esperava que a economia crescesse 2,6% entre o segundo trimestre do ano anterior. Aí, quem ficou surpreso? É isso? O modo petista de governar não ficou surpreso. Mas isso aí não entra na conta deles, né? O número divulgado foi de 3, tal, né? Apesar do bom desempenho do investimento, 5,7% ante o mesmo trimestre de 2023, o FGV-IBRE esperava 7%. Já se sabia, por exemplo, que o investimento em caminhões seria forte. Os caminhões, tá vendo? Os caminhões aí que fizeram o PIB crescer. Mas o resultado mais saliente e que, para mim, para ele, Samuel Pessoa, caracteriza melhor o que podemos chamar de jeito petista de governar foi o crescimento de 4,7% da demanda doméstica, bem acima dos 3,3% de crescimento da economia. Se a economia cresceu 3,3% e a demanda cresceu 4,7%, sempre ante o mesmo trimestre do ano anterior,
A diferença vazou para as importações. Elas cresceram 14,8%. A grande dificuldade é que só parte dos bens pode ser importada. A parte dos bens e serviços que é consumida, mas não pode ser importada. São os bens e serviços não comercializáveis internacionalmente. O excesso de demanda sobre a oferta para esses bens desaguará em pressão inflacionária. Tá vendo? É isso, né? Não pode importar, né? Aí você tem que importar, a lógica é essa, a equação que ele falou lá em cima. Importa as máquinas, produz mais, gera emprego, gera renda, mais produção, pronto, você faz a equalização. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que está se consumindo muito, né? E não é possível ter a produção na mesma proporção. Dogma, é isso? A taxa de desemprego encontra-se no menor valor desde o segundo trimestre, tal, o nível de utilização, tal, tal, tal. O jeito petista de governar é empregar a elevação do gasto público para fazer a economia testar seus limites. A roda da economia precisa girar. Uma hora será necessário colocar mais juros na economia. Bom, aí, né? Por quê? Ele não explica que a matéria, a coluna deles, né, termina assim, abruptamente. Pregou, não é isso? Apóstolo Paulo, apóstolo Samuel. A pregação está aí. Né? Quem crer e for batizado está salvo. Quem não crer já está condenado. Né? Porque o jeito petista de governar, né, é empregar a elevação do gasto público. Né? Tem que investir. Como é que nós vamos fazer, por exemplo, para importar máquinas ou produzir máquinas aqui internamente com a nova política industrial aí do governo Lula, né? Enfim, não sei. Como vai resolver? Não sabemos. É caminhando que se faz o caminho. Tem que comprar máquina. Quem vende máquina? A China vende máquina? Então compra máquina da China. Pode importar da China? Não sei. Tem que procurar máquina em algum lugar para produzir, não é isso? Então, o que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, o jeito petista de governar, que é fazer esses investimentos, por exemplo, em desonerações, né, em políticas, né, de investimentos na nova política industrial, em investimentos pesados na tecnologia, nova matriz aí, né, da industrialização e tecnologia, enfim, procurar o caminho, né? Por que meios? Pelo investimento público, né? Ou, na lógica dele aqui, você não pode. O público não entra aqui, né? Porque o público é pecado, vocês estão pecando, não é isso? Investimento público é pecado. E aí, então, o público tem que ir lá no privado e dizer para o privado o seguinte: vocês têm que importar máquinas, investir em tecnologia, investir nisso, tal, 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 tal. Eu? Eu? Eu não, pô. A gangue do Gumex disse que não. Né, tá lá o relatório deles, né? A turma do Banco Central Independente também diz que não. Tá lá a taxa de juros deles. Por que eu vou investir em tecnologia, indústria e tudo mais, se eu vou ganhar lá, né? Fazendo farra no Bahamas do doutor Roberto Campos Neto? Sabe? Eu não. Aí entra o jeito petista de governar. Investimento público. E ele está dizendo aqui que aí vem o pecado. Pecou, e pecou. O que vai ter agora? Inflação. Né? E o que precisa para combater a inflação? Uma hora será necessário colocar mais juros na economia. Estou avisando, ele diz. Termina assim, secamente, né? Porque a roda da economia precisa girar, né? O jeito petista de governar é empregar a elevação do gasto público para fazer a economia testar seus limites. Eu não sei que limites que são esses, sabe? Os limites aí são ali as metas do arcabouço fiscal, as metas de superávit primário, de dinheiro público, não é isso? Que é transferido para dinheiro verde, para remunerar o dinheiro amarelo, no dizer da professora Stefani, no livro O Mito do Déficit, não é isso? Esse dinheiro amarelo está girando e sendo remunerado constantemente, não é? Por essa questão aí, né, do dinheiro público, dinheiro verde, não é isso? Quer dizer, então, aí pronto, a gente já tem aqui claramente as definições de campos, como pensa a esquerda, como pensa a direita.